Olá, bom dia. Desculpem, sempre no início da madrugada a gente fica assim. São 4 horas e 30 minutos do dia 16 de agosto de 2023. Então, na madrugada do dia 16 de agosto, exatamente às 4h30 da manhã. E vamos dar continuidade ao nosso trabalho de ensinar vocês a criar. Criar aqui no sentido de, dentro das nossas possibilidades, que é fazer acontecer aquilo que você precisa. Mas vamos dar mesmo. Aqui vamos deixar tudo claro para você ser senhor do seu destino e fazer com que a sua vida seja o que você precisa. Não é o que você quer, veja bem. É o que você precisa. Então, agradecimentos a todos, que vamos, já sabem, aos nossos visualizadores ocasionais, estão em 8.000, se não nos interessa muito. Os inscritos estão em 2.280 e os alunos do nosso Colégio Malcodeus, que é a nossa escola, quem quiser pode se inscrever, é só mandar o e-mail para mim, pedindo a inscrição, e terá que mandar nome, endereço, se usar pseudônimo nos comentários, será que ser pseudônimo, e uma quantia mensal, que é o mínimo possível, a partir de R$ 50 mensais. E os meus 8 caribus, que não me contribuem com isso, né? Contribui com 350, 400 e 800. Mas isso foi há 30 anos atrás e eles mantêm até hoje. Hoje eu decidi que esse conhecimento não deve ser da elite, né? Eles são elite, e naquela época eu podia cobrar isso, R$ 800 por mês, R$ 400 por mês. Então hoje eu estou cobrando um mínimo de 50. Vocês vejam o que está acontecendo. Então em um mês você está tendo todo o material, se você quiser particular, portanto, você está tendo todo o material que eu estou dando aqui minuciosamente, cara a cara, face to face, né, a R$ 25 cada aula. Eu dava cada aula minha por 150. Então, cada aula. Então, por isso, R$ 600, R$ 400, R$ 800. Bom, feito isso, vamos ao versículo problemático onde nós paramos no vídeo anterior. Quem primeiro me chamou a atenção para esse versículo foi o rabino da Flórida, Meir Metzila Malamed. Esse livro está na praça, você pode comprar. Tá? Ele é muito importante porque ele tem, primeiro, a autoridade de um rabino judeu, que é sefaradita, portanto é semita, não é Ashkenaz. Nós não confiamos nos Ashkenaz, que são sionistas, né? Eles só querem nos enganar, mas esse é semita. Então, o livro dele é confiável, e foi ele que nos chamou a atenção na nota de rodapé, aqui, quando nós líamos o Gênesis 2, e fez Deus, e abençoou Deus no 7º dia, e o santificou, porque nele cessou toda a sua obra que Deus criou para fazer. Pronto, eu não tinha encontrado isso em Bíblia nenhuma. Recentemente, um comentarista fez uma observação, dizendo que na Bíblia da Testemunha de Jeová, que foi passada pelo crivo do computador, por dois grandes como é que se diz? Programadores, Westcott e Hort, e está a tradução daquela maneira, porque nas outras Bíblias não está. E aí eu fui ver, realmente está aqui, ó, tradução das Escrituras do Novo Mundo. Eles não dizem Bíblia, não chamam de Bíblia. Então está aqui, tradução das Escrituras do Novo Mundo, Sagradas Escrituras. Muito obrigado, viu? A gente aprende sempre, né? E eu quero ser um eterno aprendiz. E aqui também está assim. E Deus passou a abençoar o 7º dia, capítulo 2, Bíblia da Testemunha de Jeová, está aí a seta, capítulo 2, versículo 3. E Deus passou a abençoar o 7º dia e fazê-lo sagrado, porque nele tem repousado
de toda a sua obra que Deus criara para fazer, com o objetivo de fazer. Aqui está com o objetivo de fazer. Que Deus criara com o objetivo de fazer. Não é diferente. Que Deus criara com o objetivo de fazer, que Deus criara para fazer. Em Melamed está que Deus criara com o objetivo de fazer. Então, aqui nós temos outra edição crítica. São dois judeus, Harold Bloom e David Rosenberg, são judeus, e eles também fizeram a mesma coisa que aquilo ali. Passaram por um computador e aquele não é original. Aquele não é original. Então, os Testemunhas de Jeová pegaram dois programadores de nome, Westcott e Hort, e fizeram uma limpa e traduzido do original. Aqui nós temos também o livro de J, porque J é Javé. Eles vão falar só do pedacinho da Bíblia que fala de Javé, e o resto vão deixar de lado. Então, são dois judeus, peritos em crítica literária, peritos em hebraico, interpretação textual e crítica textual. Análise da narrativa. Então, eles vão dar aqui o original, traduzido exatamente do original. E aí, ele vai dizer aqui, ele não tem aquele pedaço. Ele não tem. Porque aquele pedaço não pertence, como eu disse a vocês, ao Gênesis 2. Então, pertence ao Gênesis 1, é o final do Gênesis 1. Então, ele aqui já começa do Gênesis 2. E ele começa assim: antes que uma planta do campo existisse na terra, antes que brotasse um grão do campo, Yahvé não derramara chuva sobre a terra. Ou seja, eles aqui corrigiram o erro que o idiota do padre da Idade Média fez, mostrando aqui que o livro de Jota, ou seja, a criação de Yahvé, que é outro Deus, só começa a partir daqui. Então vocês veem que são duas coisas importantes. Esse é melhor, porque este aqui foi feito por dois judeus, peritos em hebraico, peritos em cultura hebraica, mas eu fiquei admirado quando eu li aqui na Bíblia da Testemunha de Jeová, exatamente que Deus criara com o objetivo de fazer. Está aqui, quem tiver a Bíblia da tradução do Novo Mundo, vai encontrar exatamente no capítulo 2, versículo 3, a tradução correta, como está em Meir Messila Malamed. Então, esse é o versículo que as Bíblias comuns não traduzem. E dizem que Deus criou e fizera. Então, aqui foi que eu achei a chave. Foi esse o homem que me abriu os olhos. Por quê? Porque ele comenta aqui várias coisas. E uma delas, então, é a criação de Deus. Preparou-se no 7º dia para dar o máximo de felicidade ao homem. Não diz muita coisa aqui. Mas no Gênesis 1, ele diz que Reshit é uma pessoa. O comentário do Gênesis 1 aqui dele diz que Reshit é uma pessoa. Isso foi, para mim, fundamental. Em Reshit, Deus criou o céu e a terra. Então, em Reshit, aí quando eu fui pesquisar mais, encontrei tudo que eu disse para vocês. Bom, vamos deixar, então, agora isso aqui o mais claro possível. Então, o que acontece é que Gênesis 2 só começa no versículo 4, né? Embora a divisão esteja bem antes, aquele finalzinho, versículo 1, isso ficou provado aqui por David Rosenberg e Harold Bloom, que só querem falar sobre o Javé, sobre o que fala Javé, e eles só começam antes que houvesse alguma planta no solo, antes que brotasse a erva, Por quê? Porque aquele pedaço de cima é ainda Gênesis 1. Bem, agora, então nós temos aqui chegar à seguinte conclusão: não tem saída. Não tem saída. Jerônimo também, na sua Vulgata, também dá que Deus criou para fazer. Esse é que é o problema, né? Que Deus criou para fazer. Ou seja, Jerônimo, no capítulo, aqui está errada a divisão, porque aqui, ó, está capítulo 2, aqui, ó, capítulo 2, ele segue a idiotice, então não foi na Idade Média, né? Foi bem antes. E dá só
Aqui ele dá, mas é exatamente aqui que está o problema, que é o final do capítulo 1. E ele diz, et benedictit Dei, e Deus bendisse, sétimo dia, et sanctificate illum, santificou, quia in ipso, porque nele cessaverunt, cessou, ab omni opere suo, toda a sua obra, quod creavit Deus ut facere, que Deus criou para fazer. Então Jerônimo fez certinho. Exatamente trazido do hebraico como está. Então, Vulgata Clementina é digna de confiança. É a Bíblia Vulgata. Então, São Jerônimo no século IV, então a divisão errada, se não sei se foi o impressor que fez, porque a notícia que eu tinha foi na Idade Média, mas ele também faz a tradução correta. Este é o versículo que vai nos dar toda a chave da criação, que eu vou passar para vocês. Por quê? Porque ali ainda é um restinho do versículo 1, do capítulo 1, onde diz que Deus criou. E diz que Deus criou começou a criar no primeiro dia. E aí no sétimo dia, diz que Deus criou toda a sua obra para fazer. Ora, se Deus criou, já estava feito. Por isso que as traduções dizem que Deus criou e fizeram. Então aqui, nós já vimos para vocês que aqueles que fizeram o trabalho direito, certo? Então na nossa interlinear é mais fácil. Mas ele segue a questão do 2, a divisão do 2. Aqui está. Deixa eu cair. Aqui está, ele segue a divisão do 2, infelizmente, mas, na verdade, só começa a partir do versículo, o 2 está aqui, né? Mas só começa a partir do versículo 4, que está aqui, ó. Então, até daqui para cima é 1 ainda. E o que é que ele diz? É interlinear, inglês, hebraico, é mais fácil para mim. Então, aqui ele diz, e Deus abençoou o sétimo dia, porque nele descansou. Vamos fazer isso, vamos ler em hebraico? Vamos. Icadá, até que bi Shabbat é o sétimo, sábado, from all his work, makol malekato, seu trabalho, sua obra. Que obra é essa? É Javé. Which had created, ainda fala de Elohim, que created não vai ser aplicado a Javé. Which Asher Bará, está em hebraico, que criou, aqui é Bará, é criou mesmo, Elohim, to make, para fazer. Então aqui nós temos claramente inglês e português, inglês em cima, português embaixo. Ainda é o final do capítulo 1. Portanto, o idiota que fez o 2 ali criou um problema. E ele aqui vai seguir. Não, quem botou aqui o 4 fui eu, né? Quem circulou o 4 fui eu. Ele continua, normalmente. Então, só quem não faz essa besteira são os 2 hebreus que, por serem justamente judeus, eles não começam daquele pedaço que é o capítulo 2. Então eles dão o livro de Jota, porque vão falar só de Javé, e aquele pedacinho do capítulo 2 não fala só de Javé. Pelo contrário, é o final do capítulo 1, portanto fala de Elohim. Então eles aqui não fizeram. Por quê? Porque são peritos, são judeus, são hebreus, são críticos de texto, então eles, quando eles fizeram o mesmo trabalho, que foi traduzido ao original, e o que eles fazem? Eles começam exatamente com o nome O Livro de Jota, que é o título da obra também, e aqui vai começar a tradução, como a de Westcott and Hort, mais ainda
passada por uma computação mais severa. Porque eles fizeram isso depois que os Testemunhos de Jeová fizeram deles. Esse é o moderno. Os Testemunhos de Jeová são de 1914. Esse aqui é de 1972. Então eles passaram o primeiro processo. A primeira coisa que fizeram, eliminaram aquela parte 2 que tem ao final do 1. Tiraram aquilo fora. Não serve. Isso aqui é o final do 1. E já começam aqui da criação de Javé. Javé criando. Antes que a planta do campo existisse, isso já é a Gênesis 2. Tá bom? Então veja, a gente tem que juntar tudo isso, e quando você diz assim, professor, em que livro eu posso ler isso? Hein? Olha, quantos livros? Eu tenho cerca de 200 livros que é que eu tenho que consultar para fazer esse trabalho para vocês. Bom, então, gente, o fato é, indiscutivelmente, chegamos à conclusão, por 2 livros ou mais, que são, que tem a tradução literal, o da Bíblia da Testemunha de Jeová, traduz literalmente do hebraico, aqui está, capítulo 2, mas ainda segue a besteira de botar o capítulo 2, né? Mas ainda, esse aqui ainda é o final do 1, e só começa no capítulo 4, que eu circulei aqui em azul. Eu botei em azul. Está aqui circulado em azul. A partir do capítulo 4, do versículo 4. Então, mas ele traduz certo. Desculpe, é aqui. Ele traduz no versículo certo. Porque Deus criou com o objetivo de fazer. Então, a Bíblia do Testemunho de Jeová trazia o pé da letra. Bom, então, minha gente, é Javé quem vai nos dar o segredo da criação. Não vamos conseguir no Gênesis 1. Não vamos conseguir, porque nós já vimos antes que o Gênesis 1 é um Deus criador mesmo. É o infinito em manifesto, que na verdade é Elohim, o Elohim, Bereshit bara Elohim, começa assim, né? Elohim é plural de El, né? Na verdade aqui é o equivalente ao hebraico, a Cabala, que é o Ain Sof Or. Então partimos da Cabala. Ain, que significa nada, Sof, que quer dizer Sofia, sabedoria, e Ruá, que quer dizer luz, né? Está aqui, que na verdade é memória. Ain é memória. Sof é sabedoria ou inteligência. E Or, que é vontade, desejo ou aspiração. Então eu dizia a um aluno meu, aqui, aluno meu não, desculpa, ao Condofaro, amigo meu, né, que eu admiro muito o trabalho dele, mas ele pisou na bola, dizendo que a palavra desejo é má, que todo desejo é mau. Acontece que sinônimo de desejo, procura no dicionário. Aspirar a é desejar. E o homem não passa de uma aspiração e um desejo. Ou seja, a nossa vida toda consiste em desejar coisas. Porque o querer não serve, né? Querer é poder, mas tem que saber querer. E saber querer é transformar querer em desejar. E aí, é a partir da palavra aspiração que nós vamos ver Javé criando. Quando vamos ver Javé criando Adão, então vai ser aspiração. Ele vai aspirar na narina de Adão. Então veja, é estupidez dizer que vontade, né, é uma coisa boa e desejo é uma coisa má, porque ruá significa todas as 3 coisas. Todas as 3 coisas. E Javé vai soprar com o desejo de que a sua obra, que é o Adam Kadmon, né, tenha vida, tenha poder. O poder de viver, o poder de fazer, que vou passar para vocês. Então, meu Condofaro querido, desculpa, mas vontade é coisa que dá e passa. Desejo já é incoercível. Quando eu desejo, vamos dizer, um homem viril deseja uma mulher bonita e ela deseja ele, então esse desejo é sexual. Mas acontece que eu posso desejar uma obra de arte, eu posso desejar ter uma família decente, eu posso desejar criar os meus filhos para que eles tenham um destino bom, né, preparados para ter uma vida decente, cidadãos, e aspiração é sinônimo de desejo. E aspirar é o verbo que vai ser usado
quando Javé cria o Adam Kadmon. E é isso que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que aspirar. Ou seja, primeiro o exercício respiratório que eu dei lá atrás, eu dei respiratórios, que são os exercícios, os pranayama, então aqui também vai começar aí. Logo, o equivalente ao Ain Sof Yaor é Elohim. E aqui nós fizemos com mais clareza. El ou Elohim. Aqui nós fizemos Elohim. Então, Elohim, que é o mesmo El, é plural de El, porque é inteligência, vontade e memória. Visto como essência, ele é essência, substância e existência. Como essência, ele é El. Portanto, os três são iguais. Todos os três têm a mesma essência. E, então, por isso, Elohim já é inteligência, vontade e memória. O mesmo que é Ein Sof Yaor. Entenderam agora? Então, por isso que El pode ser El ou pode ser Elohim. Porque como El, ele significa que os três têm a mesma essência. Por isso a unidade. Mas essa unidade tem uma pluralidade. Elohim, que é inteligência, vontade e memória. O mesmo que na Cabala judaica, o Ain Sof Yaor. Então vejam, sem a Cabala, impossível chegar a tudo. Ain, ao pé da letra, é nada, mas na verdade é memória. Isso é São Tomás quem chega a essa conclusão. Sof, Sofia, em grego, na verdade vai ser inteligência, saber, sabedoria. E Aor é luz, mas é também vontade, desejo e aspiração. Então aí nós vamos dando a chave para vocês. Resultado, vocês têm que desejar. Sem desejar, você não vai criar. Então, querendo somente, você não vai conseguir. Está aqui a primeira dica. Tá? Então, num poema célebre, Rudyard Kipling diz: o homem não passa de uma aspiração e de um desejo. Tá bom, meu caro Condorfado? Desculpa eu citar muito você. Mas é que você combateu muito a vontade, o desejo, e colocando a vontade acima do desejo. É o contrário. O desejo está acima da vontade. E sem desejar você não consegue. A vontade é fraca. A vontade não tem o poder do desejo. E desejar é aspirar. Não é aspirador do pó, porque aspirar pode ser puxar e aspirar pode ser desejar. Então, se eu pego um aspirador de pó, ele está sugando o pó da minha estante. Limpa a minha estante, pegando um aspiradorzinho de pó e tirando o pó dos livros. Mas uma aspiração. Eu tenho uma aspiração. A minha aspiração é ser uma pessoa sábia. Chegar a ensinar a vocês também é uma aspiração minha. Compartilhar com vocês. Então, aspirar é o mesmo que desejar. E é aspiração que vai ser a palavra-chave para criar. Então, vocês têm que aspirar, ou seja, desejar ardentemente, e vocês vão usar a respiração. Tem que fazer o exercício pranayama. É que vocês não são alunos do Colégio Marco Caldeu. Lá no Colégio Marco Caldeu, que é a nossa escola, que eu já fundei com o nome de Universidade do Egito, lá eu dou pranayamas. Mas eu acho que eu tenho um vídeo onde eu coloquei. Lá eu coloquei um vídeo dando os pranayamas. Mas também tem na sequência. Então, sem aspirar, respirar. Ó. O homem, quando nasce, o obstetra sabe que nasceu porque a criança inspira. E quando morre, ele expira. Então, expirar e inspirar é prova de vida e morte. E é com essa aspiração que Javé vai criar o Adam Kadmon. Está aí a primeira dica. Não basta querer. Então, o livro Querer é Poder é uma merda. Porque não basta querer. É preciso desejar. E depois que você chegar a desejar, esse desejo tem que ser uma aspiração. Ou seja, tem que transformar em uma paixão. Então você tem que pegar a vontade, que não é nada, são 5% de poder mental, transformar em desejo, que já é 15%, ó, 15%. Então são 3 vezes mais, e transformar o desejo em paixão, no sentido da paixão de Cristo, da paixão de Jesus. Um amor tão grande pelos homens e pelo seu objetivo, que ele se deixou crucificar
sendo Deus e podendo, na minha crença católica, mas mesmo que você não acredite em Deus, mas podendo fugir ou qualquer coisa assim, então ele permaneceu e, pelo contrário, foi em Jerusalém para ser crucificado. Ele diz claramente na Bíblia. Por quê? Porque ele é apaixonado por nós. Então, sem a paixão, você não vai conseguir fazer. Estou dando a primeira chave. Então, se você tem vontade de ser alguma coisa, não vai ser. Se você deseja ser ou fazer alguma coisa, já está a caminho. E se você está apaixonado por algo, fazer uma obra de arte, eu, por exemplo, tenho a paixão de ensinar vocês a compartilhar, vou conseguir fazer. Estou compartilhando, já tem mais de 1000 vídeos no YouTube. Então, meu querido Condor, é o contrário. A vontade é 5%, o desejo é 15% e a paixão 80% de poder mental. Logo, nós temos que usar esses 80%. Aí está a primeira dica. Tá bom? Vocês têm então que deixar de... O querer está no córtex cerebral, que é o primeiro cérebro, né? Aquele que a gente já mostrou, não vou mostrar as figurinhas aqui. Né? O desejo está no sistema límbico e a paixão está no sistema reticular, que é o complexo R, que pensou-se inicialmente que elas são nas lagartixas e no dinossauro que existia, e terminou que MacLean, o médico, em 1926, descobriu que ali estava todo o poder do homem. No dinossauro, era pequenininho o cérebro dele, era do tamanho de um grão de feijão. Mas no homem, não é. É a glândula pineal. Parece uma pinha. E ali está a paixão. Então, é um trabalho que envolve anatomia, envolve neurofisiologia, envolve yoga e envolve também filosofia. Então, a primeira dica é: você não pode ficar apenas no querer. Eu quero passar minhas férias em Búzios, aqui no Rio de Janeiro. Eu quero passar minhas férias na Europa, não serve. Na Europa está uma bosta, porque na guerra lá está faltando tudo. Enquanto aqui as nossas prateleiras de mercado estão cheias de mercadoria, os meus amigos de Nova York e de Bruxelas e da Suécia dizem que lá tá, você chega e não tem o que você comprar. Você tem o dinheiro, mas você não tem o que comprar. Por quê? Agora vai ter, porque o Lula fez um acordo, né, com o BRICS, fazendo o Mercosul, e o Mercosul então vende para o BRICS e o BRICS para o Mercosul. A Europa e os Estados Unidos não podem comprar do BRICS, porque o BRICS pertence à Rússia e à China. Acontece que, mais o Mercosul, recebendo do BRICS a tecnologia da China, aí a Europa e os Estados Unidos podem comprar do Mercosul. A estratégia de Lula não foi ele que fez, né? Foi o Instituto Tavistock. Ele está só seguindo isso. Presidente não faz nada, só segue um roteiro. Né? Todo presidente da República segue um roteiro que é planejado pelo Instituto Tavistock de Londres. Isso é outra história. Tá? Isso não é teoria da conspiração, não. Tá? Isso aqui é sério, é coisa séria. Então, minha gente, primeira coisa, já estou dando o primeiro segredo. Vamos lá. Então, que Elohim criou Le Chateau. A palavra Le Chateau não vai aparecer aqui. Pronto. Vamos dar a primeira palavra. Sem Le Chateau, Le Chateau. Vamos pegar essa palavra e mostrar em hebraico. Ela é a palavra-chave. Por quê? Porque diz que Deus criou, na Bíblia do Testemunho de Jeová, nós vamos aqui, para fazer, com o objetivo de fazer, não vamos ler de novo. Já vimos aqui em Meir Messilah Malamed, que ele foi o primeiro a dizer, foi aqui que eu descobri, que Deus criou para fazer, Gênesis 2, na página anterior, aqui, que Deus criou para fazer. Está aqui no versículo no capítulo 2, e eu sublinhei todo em vermelho na época, para mim foi um achado. Não sabia que Deus tinha criado para fazer. Aí foi que eu vi que no primeiro dia, Yom, Deus, Elohim, cria Yom. Yom, que é dia, na verdade, por um jogo de palavras, Deus tem como plural di.
ou seja, Deus tem como plural deuses. E dia, que em latim é dies, tem como plural dii. Portanto, dia é Deus. E no Novo Testamento, São João diz, porque não somos das trevas, não somos do mal nem das trevas, mas somos da luz e do dia. Ou seja, de Deus. Luz, aor, aqui em cima está. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem que juntar tudo, minha gente. É um quebra-cabeça. Somos da luz e do dia. Então, está claro. Somos de Deus. Somos de Deus. Então, Yom, em hebraico, Ecad, na verdade, pode ser traduzido por dia primeiro e Deus único. Um pode ser único, Yom pode ser dia, mas pode ser luz, claridade, aquilo que é o dia, o que o dia traz. Os antigos babilônios não saíam na noite, durante a noite, e a maioria dos pagãos tinham medo da noite, porque de dia Deus estava presente. Ou seja, o sol era o Deus deles, o Cristo. A maioria das religiões tem o sol como sendo em cima do Cristo. Então, Yom é o Cristo, né? O dia, o Deus, e Ecad, um ou único. O Deus único ou o dia primeiro. Você é quem escolhe. Agora, então aqui está a criação de Yahvé por Elohim, que pode ser traduzido por primeiro dia, Ecad é primeiro, mas pode ser único. Yahvé alardeia, eu sou único, na casa dele, parnega dele, né? Parnega dele, ou seja, para o plano dele, ele é o Deus único, né? Mas Elohim está acima dele, Reshit está acima dele. Primeira dica, então, não basta querer, tem que desejar. Não basta desejar, tem que se apaixonar. Não é paixão profana. Pelo seu objetivo, seja ele qual for. Se é uma mulher, você não vai ter nada, só vai ter um orgasmo. Agora, se você quiser ser um general do exército, você vai ter que ter essa paixão. Se você quiser ser o melhor pintor do mundo, ou o melhor marceneiro, tem que ter uma paixão pela sua arte. Então, é a paixão que vai ser a chave. Primeira coisa, então, viu? Vocês terão que transformar querer em desejar, e desejar em se apaixonar. Ter uma aspiração incoercível, invencível, por aquilo que você busca. Está aí a primeira coisa, primeira chave. Já dei a primeira. Pronto. 31 minutos, 33, chegou. Guardem isso. Essa é a primeira chave. Boa visualização. Até a próxima.